Olá, meu nome é Viviane, aqui do canal Vivi Ateliê, e hoje eu vou ensinar vocês a costurarem esta eco bag dobrável que vira uma carteirinha. Eu já publiquei lá no Instagram um Reels com essa peça, que foi a primeira que eu fiz. Quem não me segue lá, começa a me seguir para acompanhar todas as publicações. Todos esses tecidos aqui que eu vou mostrar para vocês são da Eve e Eva Tecidos. Nós temos cupom de desconto para comprar no site. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo todas as informações. Quem visitar o site e for comprar tecido, não esquece de utilizar o meu cupom de desconto. Vou mostrar para vocês como que dobra. É só nós dobrarmos uma aba, dobra outra aba, puxa a alça aqui para dentro, dobra essa pontinha. Esse tecido é costurado no bolsinho, então a gente só consegue dobrar essa pontinha pequena. Dobra essa outra ponta maior. Se quiser, aqui dentro desse bolsinho já dá para colocar o celular, colocar um porta-moedas. Dobra de novo e puxa a aba. Coloquei um botãozinho tic-tac aqui. Fica uma peça bem leve, porque ela foi feita toda em tricoline, 100% algodão. Muito prática pra gente carregar, levar na feira, levar no supermercado. E é uma peça muito vendável também. Se vocês fizerem, me marquem lá no Instagram para eu poder ver as costurinhas de vocês, não esqueçam. Ontem eu já mostrei lá no Instagram também essas que estão prontas, que eu fiz com essa coleção Mama África, que também tem lá no site. Essa aqui já está pronta, essa aqui também. Como ela é rápida de costurar, então cortem várias ao mesmo tempo e depois vocês só fechem ela, vocês vão ver que vão ter várias peças num dia só. Essa aqui já está pronta. Esse floral aqui também está lá no site da Eve e Eva. Aqui eu já tenho algumas cortadas, só para fechar. Essa coleção aqui é Lar Docilar, combina com esse azul. Esse verde aqui eu coloquei com esse tecido floral, que se chama Flores à la Frida, coleção. Olha esse salmão também, coloquei com esse tecidinho que combina perfeitamente, vai ficar bem bonita essa eco bag. E tem essa aqui. Então, hoje eu já vou costurar, já vou fechar todas essas peças e vou publicando lá no Instagram para vocês acompanharem. Espero que vocês gostem desse vídeo, já curtam ele agora para me ajudar e vamos para o nosso passo a passo. Para ensinar vocês a fazer esta eco bag, eu vou utilizar esta coleção de tecidos da Eve e Eva Tecidos, que se chama Elegância Vintage, que também está lá no site. Esse tecido é digital, ele é tricoline, 100% algodão digital. Então, para fazer esse bolsinho, vocês vão precisar de 2 pedacinhos de tecido, no tamanho de 20 por 32 centímetros. Eu não vou mostrar para vocês as costuras na máquina, porque não tem necessidade, são só costuras retas, bem fáceis de fazer. Qualquer artesã que esteja iniciando na costura criativa vai conseguir costurar. Eu coloquei como estruturador nesse bolsinho o termocolante permanente, mas não é necessário. Eu achei melhor colocar para ficar um pouquinho mais estruturado esse bolsinho quando ela está fechada. Então, eu acho que fica mais bonitinho. Vocês podem usar entretela engomada, entretela de papel, só para dar uma firmeza a mais nesse tecido. Mas se não quiser utilizar, não precisa. Tá? Esse aqui é o termocolante definitivo que a gente usa para fazer trabalhos com pet aplique. Ele vem em rolinho assim, então ele cola dos dois lados. Aqui é o papel, do outro lado era o que tinha o plástico, eu passei e ele ficou colado. Depois que eu costurar, eu vou tirar essa película e quando eu virar o bolsinho pro lado direito e passar, vai ficar esses dois tecidinhos colados. Então, vai estruturar um pouquinho mais esse bolsinho. Se não quiser usar, pode deixar só o tecido mesmo. Então, esses 2 pedacinhos de tecido tem 20 por 32 centímetros. E para fazer a alça, vocês vão precisar de 2 pedacinhos de tecido no tamanho de 12 por 64. Então, eu dobrei esse tecido ao meio, dobrei as 2 laterais até o meio e dobrei de novo. Aí, vocês vão fazer uma costurinha nessa borda e uma costurinha nessa borda. Eu vou fazer nessas 2 alças. E a primeira coisa que nós vamos fazer aqui é unir direito com direito. E nós vamos fazer uma costura em toda a volta, no tamanho de um pé de máquina, deixando aqui uma pontinha pra gente poder desvirar. Fiz uma costura nessa borda e aqui nessa borda, então as 2 alças já estão prontas. Ficaram com 64 centímetros de comprimento. Fiz uma costurinha, deixei um espaço aqui em cima para desvirar, só uma abertura mesmo.
fiz no tamanho de um pé de máquina, toda essa voltinha. Vocês cuidem para cortar esse papel termocolante ou a entretela um pouquinho menor que a margem de costura, para ficar fácil depois de vocês puxarem e o papel não tá costurado junto aqui. Então, aqui quando a gente costura, depois ele já se descola, porque já tá aqui a parte que tem cola, essa parte brilhosa, ela já fica presa aqui no tecido. Quando a gente desvirar e passar, vai colar esse lado com esse tecido aqui. Então, agora nós vamos arredondar esses cantinhos. Vocês têm que cuidar na hora de fazer essa costura, porque o arredondamento é na parte de baixo. Então, aqui está a posição do meu desenho, o arredondamento é feito aqui. Então, eu vou olhar aqui no meu tecido, ó, essa é a direção certa dos desenhos. Então, eu vou arredondar aqui embaixo. Já fiz uma marcação aqui, ó, peguei essa régua de cantos arredondados de 4,5 centímetros, alinhei com a costura, fiz um desenho aqui, um risco. E fiz aqui também, eu prefiro costurar toda ela com os cantinhos retos e depois fazer essa costurinha. Agora, é só costurar, inicia aqui com retrocesso, faz essa voltinha. E aqui também, costura aqui e faz essa voltinha. Fiz uma costura nessa marcação que eu tinha feito. Agora, eu posso cortar um pouco desse excesso que ficou aqui de tecido. Tô cortando com a tesoura de picote, se vocês não têm, dá pra cortar com a tesoura comum. Depois fazer uns piquezinhos nessa parte arredondada aqui, só pra ficar mais bonito o acabamento. Agora, nós já podemos desvirar por essa abertura que ficou aqui. Puxo uma pontinha. Empurrem os cantinhos com a ponta de um pincel, para ficar bem arrumado. Caprichem nos detalhes. Como são costuras retas, é só caprichar nessas costurinhas que vai ficar perfeita a eco bag de vocês. Arrumo esses cantinhos aqui também. Agora, eu vou fechar essa abertura com pontinhos invisíveis. Eu fiz bem pequenininho, como é tecido, é fácil de desvirar. Vocês fechem aqui, depois vocês vão passar para ficar coladinho esse tecido, né, no papel termocolante. E depois que vocês passarem, vocês vão fazer uma costura em toda essa volta aqui, pode ser no tamanho de um pé de máquina, tá? Uma costura de pesponto. Fechei a abertura com pontinhos invisíveis, passei, então já ficou bem estruturado esse bolsinho, ele não fica duro, mas ele fica mais estruturado, fica mais bonitinho aqui na eco bag. E fiz uma costurinha de pesponto, iniciando nessa borda, fazendo toda a volta, vim aqui, desci um pouquinho e fiz mais uma costurinha aqui embaixo, no tamanho de um pé de máquina, só por decoração mesmo. Como é a pontinha do bolso, eu gosto de fazer duas costurinhas aqui em cima para ficar diferente. Marquei 3 centímetros daqui pra cá, centralizei e costurei a minha etiqueta. Então, essa parte do bolsinho já está pronta. Aqui, vocês vão marcar 10 centímetros de baixo pra cima. Quem tem dificuldade de cortar tecidos maiores, para fazer peças maiores e medir também, essa régua de patchwork de 60 centímetros por 15 facilita muito na hora da gente medir e cortar. Essa régua vocês encontram no site da JJ Fivelas e nós também temos cupom de desconto para comprar lá. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo as informações. Então, vocês vão marcar, ó, essa régua tem 15 centímetros, então 10 daqui pra cá, façam um risquinho aqui, porque depois a gente vai costurar, 10 centímetros. E a parte maior que vocês vão precisar de um tecido, para fazer a parte principal da eco bag. Eu cortei 42 por 90 centímetros, tem 90 centímetros de comprimento. Se vocês não têm um tecido nessa medida, vocês podem cortar 2 pedaços de 42 por 46, acrescente mais 1 centímetro aqui, pela margem de costura. Aí, vocês costurem, emendem e vão conseguir fazer também. Então, aqui a gente vai fazer algumas marcações nessa parte principal, que eu já fiz aqui. Fiz com giz branco, para vocês conseguirem enxergar. Agora, nós vamos costurar essa parte do bolsinho. Então, da borda para baixo, vocês vão marcar 9 centímetros. E como esse bolso ficou, eu costurei na máquina industrial.
que a margem de costura é de meio centímetro. Se vocês fizerem na máquina doméstica, fizerem com 0,75, vai dar alguma diferença de milímetros aqui, mas não tem problema. Então, esse bolsinho meu ficou com um pouquinho mais de 18 centímetros, tá? Então, eu fiz uma média aqui, uma marcação de quanto que ia ficar para cada lado, que ficou mais ou menos 12 centímetros, quase 12, não é bem 12, mas é quase 12. Aí, eu fiz uma marcação aqui, de 12 centímetros, e aqui também, de 12 centímetros, só para me guiar a minha costura e saber que eu não posso ultrapassar essa margem, senão eu posso costurar um pouquinho torto, né? Por isso que eu fiz esse risquinho. Então, eu vou alinhar com essa marcação de 9 centímetros, e aqui eu vou costurando e vou vendo se não vai sair do alinhamento aqui de 12 centímetros. Eu vou fazer uma costura iniciando aqui em cima com retrocesso. Eu vou fazer essa costura bem em cima da primeira costura, tá? Vai ficar uma bordinha sem costurar aqui, mas fica bem bonito na hora que ela fica pronta. Faz essa costurinha aqui. Quando chegar aqui nessa marcação de 10 centímetros, que a gente já tinha medido, a gente vai fazer essa costurinha e vem aqui e finaliza aqui com retrocesso. Então, vai ficar preso esse nosso bolsinho e essa parte da aba aqui não vai ser costurada, ó. Então, se vocês quiserem marcar direitinho para não ficar nada torto, faça essa medição que eu disse para vocês. 12 centímetros aqui, 12 aqui, pode dar alguma diferença na costura de vocês, mas só para vocês se guiarem e costurarem direitinho. Então, agora eu vou alinhar certo aqui e vou fazer essa costurinha, vou vir aqui e vou finalizar. Fiz uma costura em toda essa volta, inicie e finalize aqui com 2 retrocessos para ficar bem reforçada essa costura. E eu fiz mais uma costurinha aqui para dentro da primeira, para ficar 2 costurinhas decoradas, igual eu fiz aqui na ponta, tá? Mas é opcional, não precisa vocês fazerem essas 2 costuras. Então, o bolso já está pronto, agora nós vamos começar a colocar a alça. Vamos ter que fazer uma dobrinha aqui na ponta, para encaixar a alça. Então, eu marquei da borda para cá 1 centímetro, e aqui atrás, ó, da borda para cá 5 centímetros, tá? Tem uma linha aqui. Então, agora a gente vai fazer a dobradura. Ó, aonde eu marquei 1 centímetro, eu vou dobrar, eu vou passar antes de costurar, só pra ficar certinho, vou mostrar aqui pra vocês. Dobrei bem nessa marcação de 1 centímetro e agora eu vou trazer nessa marcação de 5 centímetros. Aí, vocês vão ter certeza que vai ficar tudo reto, tudo certinho, alinhado. Vai ficar 2 centímetros aqui essa diferença. A largura dessa dobra. Antes de costurar, nós vamos passar para deixar bem marcado. Aqui do outro lado a mesma coisa. Ó, fiz essa marcação de 1 centímetro e aqui eu tenho uma linha de 5 centímetros. Então, eu vou dobrar bem nesse 1 centímetro. E vou trazer essa dobra nessa marcação aqui de 5 centímetros. Então, agora eu vou passar bem passado com ferro, só para deixar vincada essa borda. Passei essa borda, então já ficou bem vincada essas marcações que eu tinha feito. Agora, nós vamos costurar a alça. Eu gosto de cuidar na hora que eu vou costurar para deixar os 2 lados iguais. Então, aqui está a abertura da alça, eu vou deixar pra dentro, do outro lado eu vou cuidar pra deixar essa abertura pro lado de dentro também. Agora, vocês vão fazer uma marcação da borda pra dentro, 12 centímetros. Então, dessa marcação pra dentro, vocês vão encaixar a alça. Cuidem pra sentir ela aqui na borda, pra ela ir até o final, pra não ficar uma maior que a outra depois. Cuidem pra todos os lados ficarem iguais. Traz direitinho, sem torcer. E aqui também, ó, 12 pra cá. Aqui está a minha marcação, eu coloquei pra dentro. Encaixa aqui direitinho. Do outro lado, eu vou fazer a mesma coisa. Já fiz uma marcação, 12 daqui pra cá, tá aqui. Então, vou só encaixar aqui. Estou sentindo que ela veio até o final. Vou prender. Aqui é a mesma coisa. 12 centímetros e prende.
Agora, nós vamos fazer 2 costuras, tá? Pra ficar bem segura. Vou fazer primeiro essa costurinha aqui, com a alça assim mesmo. Quando eu for fazer essa outra costura aqui na borda, eu vou trazer a alça pra fora. Que aí eu vou costurar essa beiradinha da alça aqui, vai ficar uma costurinha de segurança. Tá? Eu não vou deixar ela solta, eu só vou deixar ela solta aqui pra dentro quando eu for fazer a primeira costura. Que aí vai prender ela assim. Aí, depois, na segunda costura, que é nessa borda de fora, eu trago a alça pra dentro e faço uma costurinha aqui. Toda essa lateral. Só pra vocês não ficarem com dúvida, eu vou mostrar aqui que eu já fiz essa primeira costurinha bem na borda e a alça está assim, ela já está presa. Agora, eu vou trazer ela aqui pra cima e vou fazer a outra costura em toda essa borda e vai prender ela aqui em cima também. Fiz uma costurinha nessa borda e aqui nessa borda também. Então, as alças já estão prontas. Quem quiser deixar assim, essa parte já está pronta. Mas eu vou lá na minha máquina doméstica e vou fazer pontinhos decorativos aqui no meio. Só para decorar mesmo. Quem não tem a máquina com pontinhos decorativos, não precisa fazer nada, tá? Então, eu vou fazer esses pontinhos decorativos aqui e volto para nós finalizarmos ela. Fiz uma costurinha decorativa nessa barra. E agora, nós vamos fechar a nossa eco bag. Então, vocês vão unir borda com borda. Nós vamos fechar com a costura francesa, que é aquela costurinha que primeiro a gente faz uma costura nesse lado, depois a gente desvira e faz do outro lado para rebater. Então, aqui vocês vão iniciar sempre essa costura pelo lado de cima, não aqui por baixo, tá? Que aí a gente vai acertar o tecido aqui embaixo. Vocês vão fazer uma costura não muito na borda, mas também não precisa ser do tamanho de um pé de máquina. Pode ser de menos de meio centímetro, tá? Vou fazer uma costurinha nessa lateral, sempre iniciando e finalizando com retrocesso. E uma outra costurinha nessa lateral aqui. Antes de começar a fechar ela, vocês podem medir, que é a última vez que vocês têm a oportunidade de medir e acertar. Se, por exemplo, aqui, ó, unindo alça com alça, ficou sobrando o tecido aqui, então vocês têm que arrumar direitinho, porque vocês não cortaram reto. Tem que ficar tudo certinho aqui. Aqui no meio também, se eu unir a alça com a alça, ó, tem que ficar a mesma medida, não pode ficar uma mais pra lá e uma mais pra cá, porque senão agora a gente vai fechar e ela vai ficar torta. Então, vocês cuidem isso antes de fechar, vocês meçam novamente pra ver se tá tudo certinho. Então, inicia aqui com retrocesso e finaliza aqui na borda, nessa ponta aqui de baixo, com retrocesso. Fiz uma costurinha com menos de meio centímetro, revisem para ver se ficou reto esse tecido, se pegou os dois lados da eco bag. Agora, nós vamos desvirar e vamos fazer o acabamento. Essa é a costura francesa. Não vai ficar aparecendo borda de tecido aqui dentro, vai ser um acabamento que fica bem bonito. Empurrem bem os cantinhos para fora, aqui. E aqui também. Agora, vocês vão arrumar direitinho aqui, se vocês quiserem, dá pra passar com ferro, pra arrumar direitinho essa costura. Pra deixar bem vincado. E agora, nós vamos fazer uma costura, iniciando aqui com retrocesso, finalizando com retrocesso também. Só que essa costura tem que ser do tamanho de um pé de máquina, tem que ser um pouquinho maior que essa primeira que a gente fez aqui, porque agora essa última costura vai esconder essa borda, não vai ficar aparecendo. Então, façam essa costurinha em toda essa lateral no tamanho de um pé de máquina. Fiz uma costurinha no tamanho de um pé de máquina, nas duas laterais. E já está pronta a nossa eco bag, só falta colocar o botãozinho de pressão agora. Aqui do lado direito, o acabamento fica perfeito, não fica aparecendo nada, porque nós fechamos aquela primeira costura com essa segunda costura que nós fizemos aqui. Então, agora eu vou preparar o balancinho para colocar os botõezinhos e venho mostrar para vocês. Agora, eu vou colocar os botõezinhos tic-tac. Eu utilizo o balancinho para colocar esses botões. Quem não tem o balancinho pode ter o alicate também, que é a mesma coisa, ele faz a mesma coisa que o balancinho faz.
Então, agora aqui nessa borda que ficou solta, vocês vão centralizar, achar o meio e marcar 1 centímetro da borda pra dentro. Cuidem antes de furar para ver se vai ficar do mesmo tamanho. Aqui no caso, no meu ficou 8 centímetros, dessa marcação que eu fiz, daqui pra cá 8 centímetros. E daqui pra cá também 8 centímetros. Cuidem para não furar errado. Agora, eu vou colocar essa parte aqui do preguinho pelo lado de fora. E vou colocar a parte menor do botãozinho. Esse aqui eu vou colocar aqui no balancinho, na matriz, que já tá aqui. Esse meu é o tamanho 10, os botões, mas tem tamanho 12 também. E agora é só prender. Ó, prendi essa parte menor. Vou trocar essa matriz para colocar a parte de baixo, que é um pouquinho maior. O balancinho também vocês encontram lá no site da JJ Fivelas. Agora, pra gente fazer a marcação, nós vamos fechar primeiro, só pra ver se vai dar certinho. Ó, fecha essa dobra, essa aba. Fecha a outra. Traz a alça aqui pra dentro. Dobra essa pontinha. E dobra essa outra. Agora, nós vamos fechar aqui. Ó, eu vou trazer esse botão até aqui, onde dá certinho aqui a dobra, que não fica muito apertado e não fica folgado também. E vou fazer uma marcação. Vou apertar com o dedo aqui, aí vai ficar lá do outro lado. Ó, deixa tudo alinhado, tá? Deixa bem alinhado essas bordas aqui, pra não ficar nada torto, ó. Aqui e aqui. Faz essa marcação. Ó, ficou marcado aqui, então faça um pontinho. Agora, eu vou medir com a régua pra ver se tá certinho, se ficou a mesma distância. Ó, ficou 9 centímetros, tá? Essa distância, então ficou certinho. E da borda pra dentro desse bolsinho, ficou mais ou menos 6 centímetros. Vou só alinhar direitinho aqui pra não furar errado. Ó, deu um pouquinho mais pra baixo, deixa eu ver aqui. Dobrem direitinho essas pontas aqui pra não ficar nada errado. Deu um pouquinho mais aqui pra baixo, deixa eu ver. As primeiras que eu fiz deu 7 centímetros, essa deu 6, por isso que eu vi que tava errado. Marcar aqui o centro. Ó, é mais ou menos 7 centímetros mesmo, tá? Daqui da borda pra cá é 7 centímetros, era isso que tinha dado nas outras. Essa aqui deu 6, aí eu vi que tava errado. Então, agora a gente fura. Cuidem pra furar aqui, coloquem a mão aqui por dentro pra não furar esse tecido. E agora eu vou colocar aqui. Quem não tem o balancinho, não tem o alicate de pressão, pode costurar velcro também, que é uma maneira de fechar. Agora, eu vou passar para tirar essa marca do giz que eu tinha feito aqui, dessas marcações, e vim mostrar o resultado final para vocês. Passei a minha peça e ela ficou prontinha. Vou ensinar vocês aqui novamente como é que fecha. Ó, dobra uma lateral, dobra a outra. Puxa a alça aqui pra dentro. Vocês viram que a alça fica alinhada com o bolsinho um pouquinho mais pra dentro, então fecha certinho. Dobra essa primeira ponta. Dobra essa outra. E dobra novamente. Fecha aqui com o botãozinho. E está prontinha. Aqui estão todas que eu já fiz.
Essas aqui foram as primeiras. Essas aqui todas eu postei lá no Instagram, para vocês verem. Espero que vocês tenham gostado dessa peça. Compartilhem esse link para me ajudar na divulgação. Deixem um comentário, curtam ele para me ajudar. E nos vemos no próximo vídeo. Um beijinho para vocês e até mais.